Já entrou. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Mais uma célula live. Mais uma segunda-feira, glória a Deus. Bora lá, meu bem. Bora. Sejam bem-vindos a esta célula live de hoje. Hoje o assunto é um assunto que está em alta no momento, insegurança e medo. Todos nós sabemos que o mundo hoje está com medo, né? Está inseguro, a incerteza do que vai acontecer, do que não vai acontecer, né? Muitas pessoas sendo dominadas pelo medo, muitas pessoas tendo a síndrome do pânico. As coisas estão aflorando na mente, no coração, pensamentos. E o que a palavra de Deus fala sobre o medo, sobre a insegurança? E como que Deus ele remove o medo e a insegurança da mente e do coração do homem? Como que o medo e a insegurança é removido do coração do homem através, né, da fé, através da esperança em um Deus? Muitas pessoas buscam colocar a sua segurança em várias coisas, né? Dinheiro, seguranças, colocam a sua esperança em pessoas e muitas vezes elas são frustradas, né? Porque pessoas erram, pessoas falham, o dinheiro muitas vezes não supre a necessidade da pessoa, né? E como que Deus ele remove o medo e o temor do coração do homem? Como que ele remove a insegurança, o medo? E a resposta que eu tive hoje quando eu estava preparando essa palavra é que parte de nós um ato de fé, né? Deus ele só vai remover a insegurança e o medo do coração do homem quando o homem ele tiver fé. E fé em quê? Eu acredito que a fé que nós temos que ter é a fé na palavra de Deus. A fé em Jesus Cristo. A fé que a palavra fala de que Deus ele cuida de nós, né? Que Deus ele nos recebe como filhos, Deus ele nos perdoa dos nossos pecados, Deus ele trabalha o nosso coração para que nós venhamos confiar nele. Ele dá vários sinais. Deus ele mostra a fidelidade dele, ele mostra que ele é digno de confiança, né? A gente tem a série de palavras Arena Jovem, do Arena Jovem Arena Outbox, e contaram um testemunho, né? Uma menina contou o testemunho de que ela estava tendo várias crises de síndrome do pânico e ela teve um ataque que ela foi parar no hospital. E um líder no desafio Outbox de pregar nos hospitais foi pregar a palavra. E chegou nela e pregou sobre a fé, sobre a insegurança, sobre o medo e como Deus remove isso do coração do homem. E ela falou que ela né, foi convidada para dar esse testemunho. E ela disse que faziam 11 meses, depois que aquele líder falou a palavra de Deus para ela, faziam 11 meses que ela já não tinha mais nenhuma crise, ela não teve mais nenhum ataque, né? Ela não teve mais nenhum um sintoma da síndrome do pânico. Porque ela decidiu confiar em Deus. Ela decidiu buscar em Deus, né, a cura que ela precisava. E como Deus remove, parte de nós um ato de fé. Então nós precisamos ter fé. Esse é o primeiro passo para a gente não sentir mais medo e insegurança, né? Crer em Deus, o único que faz o homem se sentir seguro. Hoje, né, com tudo que nós estamos vivendo, a pandemia e tudo mais, coronavírus, muitas pessoas com incerteza do que vai acontecer, o único que faz o homem se sentir seguro hoje é Deus. O único que a gente pode se apegar é Deus, né? A gente não tem nenhuma notícia que é verdadeiramente confiável. Será que todos esses casos que falam é verdadeiro? A gente não sabe, há muitas coisas por trás.
Mas Deus é o único que pode fazer a gente se sentir seguro, confiante de que sim, o nosso futuro ele vai ser um futuro bom. Deus ele não tem um futuro mau. Isso não é um castigo de Deus. E muitas pessoas veem isso, né? Essa pandemia como um castigo, como uma forma de castigar. E não é isso, né? Então Deus é o único que faz o homem se sentir seguro. A partir do momento que o homem coloca a sua fé em Deus. Aqui eu falo homem é homem e mulher, tá, gente? É o homem no sentido homem e mulher. O segundo passo é confiar em Deus, é crer, né? Deus restaura as emoções. E o que te faz sentir medo? O que te leva a ter medo? Isso é uma emoção, né? Existe um porquê do medo. Existe um porquê das pessoas sentirem medo, das pessoas se sentirem inseguras. Existe um porquê, existe um motivo para as pessoas terem medo, para as pessoas se sentirem inseguras. Qual que é o seu porquê de você ter medo das coisas que você sente medo? Né? Todos nós sentimos medos que nos paralisam, mas qual que é o motivo desse medo? Né? E o terceiro passo é saber que Deus não é um Deus que castiga, né? Mas as escolhas erradas, elas têm consequências. Muitas vezes a gente faz escolhas erradas, a gente toma decisões erradas e essas decisões elas têm consequências ruins. E muitas pessoas elas temem a Deus, elas têm medo de Deus, porque elas acham que Deus está castigando elas o tempo inteiro, e não é isso. Às vezes foi uma escolha errada que essa pessoa teve. Às vezes foi uma decisão errada que ela tomou e ela está sofrendo as consequências dessa decisão errada, né? Então não tem por que ela sentir medo de Deus, né? Ela tem que analisar. Será que essa situação não está acontecendo porque eu tomei uma decisão errada? Porque... E Deus pode ajudar a consertar. E Deus ele pode ajudar a consertar. Amém? Então lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Ou seja, aqui é uma declaração é uma promessa de Deus. Todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que acontece de ruim na nossa vida, né? São consequências das nossas escolhas erradas. E Deus ela permite essas escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher, nós podemos decidir, né? Mas aqui ele fala uma coisa interessante. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui está uma chave muito importante chamada propósito, né? Então, como a gente está falando de insegurança e medo, como Deus remove o medo, a insegurança do coração do homem? Parte de nós um ato de fé, nós temos que ter fé, nós precisamos crer em Deus, porque Deus é o único que faz o homem se sentir seguro, confiar em Deus e nas promessas de Deus, e saber que Deus não é um Deus que castiga, né? Mas Ele permite as consequências das nossas escolhas erradas. Amém? Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, 1 João 5,14, diz assim, ó. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, né? Então, essa é a confiança que nós temos em Deus. Se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos responde. Amém? E o que envolve a vontade de Deus? Por que ele destaca a palavra vontade de Deus? E aí eu falei lá em Romanos, é segundo o seu propósito. Ou seja, todos nós nascemos para um propósito. Nós nascemos com um propósito. Nós nascemos com um porquê. Muitas pessoas, eu já conheci muitas pessoas que se perguntam por que eu nasci, por que eu vivo isso. Tudo faz parte de um propósito. A partir do momento que nós conhecemos esse porquê, que nós entendemos esse propósito de Deus para a nossa vida, nós passamos a crer mais em Deus e a insegurança e o medo, elas começam a sair da nossa vida. Porque tudo que acontece na nossa vida, a gente entende que é vontade de Deus e que faz parte do propósito de Deus. Para quê? Para que a gente aprenda com aquilo que nós estamos vivendo.
Amém? Amém. Lá em e aí aqui eu fiz uma frase, né? Vontade, né? De acordo com a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Lá em João 6, eu vou ler aqui para vocês. João 6, do versículo 37 ao 40, diz assim, ó. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Jesus está falando isso. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus veio para trazer a salvação. Mas quem enviou ele foi Deus, com o propósito dele se entregar na cruz para que nós fôssemos salvos. Amém? E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, a vontade de Deus é que nós creiamos nele, que nós creiamos em Jesus, que nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, né? E que nós sirvamos a Ele, que nós vivamos de acordo com as palavras, com o propósito de vida que Ele nos deu. Qual foi o propósito de Jesus? Vir na terra, né? Formar discípulos, se entregar na cruz, né? Morrer na cruz, mas ressuscitar. Ou seja, ele acreditou no propósito dele, ele confiou em Deus. E todos sabem que ele orou, né? Ele orou para que Deus afastasse o cálice dele, porque ele sentiu medo, né? Mas ele aceitou o propósito dele. Ele se entregou na cruz, morreu, mas aí vem a vontade de Deus. Ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou e hoje ele está vivo. E por que Jesus está vivo hoje? Para que essa palavra se cumpra. Para que todos aqueles que se entregam a Ele, né? Ele jamais vai rejeitar ninguém. E que essas pessoas conheçam a vontade. Qual que é a vontade de Deus? É viver o propósito. É viver o propósito de Deus, né? Vou ler outra passagem para vocês. Lá em Efésios 1, capítulo 1, versículo 9 e 10. Diz assim, ó. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, o propósito de Deus com o envio de Jesus é que Jesus resgatasse todos aqueles que estavam perdidos. Ou seja, depois que Adão e Eva pecou, o pecado entrou no mundo, e aí todos os homens se tornaram pecadores, menos Jesus. Jesus ele venceu o pecado, ele venceu a morte, e o propósito de Deus para Jesus era enviar Jesus para que ele resgatasse a nós, para que hoje nós pudéssemos conhecer a Ele e viver esse propósito, um propósito de santidade, de salvação. E aí o medo e a insegurança vai sair do nosso meio. Por quê? A gente vai sentir medo, só que quando nós temos fé em Deus e confiamos nas promessas, a gente vai com medo mesmo. A gente enfrenta com o medo mesmo. Né? A gente não deixa o medo paralisar, a gente não deixa o medo nos impedir de avançar, de crescer, de viver os nossos sonhos. Amém, gente? Então, que nessa noite você entenda o propósito. Entenda qual é o seu propósito. Por quê? Por quê? Né? Conheça os seus medos. Por que você sente medo disso que você tem medo? Tem um porquê. E como você vai vencer esse medo? Confiando em Deus, tendo fé na palavra de Deus, né? Fazendo as escolhas certas para que você não tenha nenhuma consequência ruim, né? E aqui eu coloquei uma frase para finalizar, que não existe segurança verdadeira, felicidade verdadeira fora do propósito de Deus. Ou seja, fora do propósito de Deus não há nada verdadeiro. Pode ser que muitas pessoas tenham sucesso, muitas pessoas conseguem realizar todos os sonhos, mas se o propósito delas não estiverem ligados ao propósito de Deus para a vida delas, não é verdadeiro.
Pode ser que elas já se convenceram que o que elas têm faz parte de um propósito de Deus. Mas se elas não servem verdadeiramente a Deus, não é um propósito, não é genuíno, né? Não é um propósito verdadeiro. O propósito verdadeiro é o propósito de Deus. E esse é o único que faz a gente sentir a verdadeira segurança e a verdadeira felicidade. Amém? Amém. Falar alguma coisa, meu bem? Não, mas... É isso? Lembrando que quem entrou na metade ou no final, a gente tem um grupo de informações, um grupo que a gente sempre tá mandando algumas coisas, Versículos, palavras. Isso. Então a gente vai deixar aí depois o link para você acessar e entrar nesse grupo. É só a gente que manda as coisas mesmo. Não é um grupo que fica várias pessoas conversando, é só eu e ela que manda. Aí se você entrar no grupo, pelo link que a gente vai deixar na descrição ou nos comentários, aí você pode chamar a gente lá pra conversar e tal. Beleza? Fazer seu pedido de oração. Fazer seu pedido de oração pra gente orar. Amém? Amém. Quer orar pra gente encerrar, meu bem? Ora. Então pode orar pra gente encerrar. Amém, Senhor. Obrigada, Pai, por estarmos aqui mais um dia. Amém, Deus, obrigada em nome por de cada Jesus. vida, cada pessoa que recebeu essa palavra, Amém, Senhor. Pai, que a Tua obrigado. palavra, Pai, possa florescer nesses corações. Em nome de Jesus. Que toda insegurança, todo medo saia, Senhor, em Amém, nome Deus. de Jesus. Para a Que honra o e Senhor glória do os teu guarde, nome, os livre de todo mal. Que o Senhor os ajude, Pai, a tomar as melhores escolhas, as melhores decisões, Amém, para que Senhor. eles não venham colher, ó Pai, consequências malignas, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Assim nós oramos e te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, gente? Então até segunda-feira que vem. Lembrando que o link tá aí na descrição e nos comentários. Tá bom? Bom. Acessa lá que sua vida vai ser abençoada e edificada em nome de Jesus. Tchau. Tchau.